Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 2 de dezembro, primeiro programa do mês de dezembro, encerrando já o ano de 2019. Que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações que são importantes para o seu negócio. Lembrando que o canal do Boi você acompanha nas parabólicas, sistema analógico, também digital em todo o país. Você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e pelas TVs por assinatura. São um monte, são centenas aí de TVs por assinatura. Destaque especial para a TV Claro e também para a NET, que você acompanha pelo canal 190. A partir de agora também temos a participação aqui, você acompanha no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, o Agricultura BR. Uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre milho, vamos saber como é que vem as questões ligadas a milho, relacionamento de preço, como que ele vem se mantendo. Você acompanha também a visão do Rabobank para o milho no ano de 2020 e você vai ter, claro, os preços e como que eles têm sido negociados no mercado brasileiro. Um outro assunto de destaque na Agricultura BR é a soja. Nós vamos mostrar a relação, neste momento, de soja no porto, o prêmio pago e o dólar aqui no Brasil. Vamos fazer um acompanhamento, porque soja mesmo para vender já tem meses, né, que a gente não tem soja para comercialização, só está sendo feita entregas mesmo. O Brasil vendeu toda a soja que tinha disponível e nós temos dito já há alguns meses que o estoque brasileiro é muito mais baixo do que aquele que costumamos a ver nos dados oficiais. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu começo o programa falando a respeito de boi. Vamos falar da pecuária brasileira, é um assunto constante e você acompanha comigo agora como é que vem a recuperação. Eu sempre falo que é uma recuperação de preços, né? A pecuária brasileira tem se recuperado das perdas que ocorreram nos últimos anos. Essas perdas, elas foram principalmente por conta de preços achatados, pecuarista muito achatado na sua área de produção, fez com que a arroba do boi perdesse em valor e também poder de compra, o que ocasionou abates de matrizes. Nós sempre trazemos aqui os abates de matrizes, números de IBGE, números estaduais, que mostram, né, aquele momento em que se abate, né, mês a mês, se abatendo muita matriz. E aí você tem um efeito, você tem menor disponibilidade de animais prontos para o mercado, que é um fator por conta dessa questão de você ter preços achatados. Vou destacar agora como é que vem a arroba no Mato Grosso, em Cuiabá, capital do estado. Nós vamos acompanhar aí uma alta de 27,80%, recuperação de preços nos últimos 30 dias. Os números são da Scott Consultoria. Você acompanha comigo aqui que no dia 4 de novembro tinha o valor de R$ 155,50. Em 8 de novembro subiu para R$ 160,50, 12, R$ 162,50. Dia 18, R$ 171,50 por arroba. No dia 28, a última quinta-feira, estava em R$ 200 a arroba. E agora, dia 2, R$ 199 o valor da arroba do boi gordo em Cuiabá, mostrando aí uma recuperação de 27,8%. de acordo com os dados da Scott Consultoria. Por falar em Scott Consultoria, a última semana foi marcada por um grande encontro em São Paulo, que reuniu os principais analistas do mercado de pecuária e discutiram assuntos importantes, como, por exemplo, o que vem acontecendo na cadeia produtiva, mercado internacional, exportações e posicionamento do produto brasileiro frente ao cenário internacional. O Eberville Neto, um dos analistas da Scott, conversou com Walter Puga Júnior. Acompanhe. O pecuarista comemora, e com razão, a alta dos preços pagos pelo boi gordo, mas a alta tem sido tão acentuada que já merece alguma reflexão. Foi o recado que deixou aqui no encontro da Scott Consultoria Eberville Neto ao debater e ao discutir com pecuaristas, com representantes de frigoríficos. Você deixou um recado muito especial. Muitos frigoríficos vão sofrer pesados prejuízos com essa alta acentuada do boi gordo. O que ocorre no mercado com os menores? O que nós temos observado é que o grande vetor da demanda que tem puxado essas valorizações no atacado, varejo de menor intensidade e para o boi gordo tem sido a China. No caso, a China afetando o nosso varejo é por questão de diminuição de oferta. Então isso tem valorizado os preços ao longo da cadeia, mas o consumidor no mercado doméstico ele não tem conseguido absorver essa valorização.
Então, a valorização do varejo foi menor do que a do atacado, que por consequência foi menor do que a do boi. Então, quando a gente pega a valorização do boi maior do que a valorização no atacado, isso ilustra a situação de um frigorífico de mercado doméstico. Então, o frigorífico que não tem acesso a esses preços melhores praticados pela China, ele tem trabalhado com margens apertadas. Isso geralmente se refere aos frigoríficos menores ou a plantas de frigoríficos maiores, mas isso acaba se diluindo dentro da empresa. Há temeridade com alguns desses frigoríficos? Podem fechar este ano e o ano que vem com prejuízo? É possível que em 2020 nós vejamos alguns frigoríficos menores que não vinham com uma situação financeira muito boa. Talvez esse seja o estopim para que alguns saiam da atividade. O mercado do boi ele já tem se ajustado um pouco, então a situação de mercado doméstico ela mostrou que o consumidor não estava disposto, não tinha condições de assumir esses preços que a carne alcançou. Então isso já tem se ajustado. Se isso acontecer dentro de um horizonte não muito longo, aí a gente já diminui um pouco o alerta, né? A expectativa de que haja problemas aí. Mas nós não esperamos um cenário de preços baixos para o próximo ano. E como a China vai continuar ajudando a definir o preço do boi, para 2020 deve ser uma situação apertada para uma parcela de frigoríficos, principalmente os que acessam apenas o mercado interno. Uma pergunta que todos gostariam de fazer e que é muito difícil de responder. Chegamos a R$250 arroba. Agora já se fala mais em 235, 240. Esses preços recuam quanto ainda? Esses valores mais próximos dos máximos, e aí a nossa referência, por exemplo, nessa sexta-feira, ela recuou em torno de R$10. A nossa referência da Scott Consultoria está em torno de R$220 à vista, considerando o bruto com fundo rural, né, sem descontá-lo. Mas a grande questão é justamente essa, a magnitude dessa queda. A gente espera que exista espaço para cair mais um pouco, porque à medida que os preços foram subindo, os pecuaristas, sabendo que no dia seguinte iam vender por R$5, R$10 acima, eles seguraram um pouco as vendas. Então esse ajuste é a grande dúvida que a gente está acompanhando. Depois, passado esse ajuste de final de ano, a tendência é de um cenário mais firme, inclusive com uma safra firme, por questões de que a gente não tem uma oferta importante de gado até 30 meses no período de pastagem. Então a demanda para a China vai ter uma dificuldade de encontrar machos no começo do ano que vem, vai ocorrer para as novilhas, então o ano que vem deve ser uma safra demandada para novilhas e uma safra de preços firmes, mas realmente esse degrau que a gente deve observar no curto prazo para esse ajuste, essa acomodação, é a grande dúvida. Mas a velocidade que os preços subiram, eu não descartaria que há um espaço ainda para descer. Claro que é quase unânime que o patamar de preços do boi gordo mudou, a gente não vai observar preços, muito provavelmente, aqueles preços que nós tínhamos em setembro, outubro, não devem ser mais observados no mercado boi gordo, em valores nominais. Bom, você ouviu Iberville Neto. Iberville Neto deixou um recado, preços bons para o pecuarista comemora, mas há um limite para o mercado e dificuldade, principalmente para os frigoríficos pequenos, que não conseguem repassar esse custo no mercado interno. Acho que passamos o recado, não é, Iberville? Eu acredito que em resumo seja isso. A gente tem uma situação de frigoríficos menores com um pouco mais de dificuldade e eles acabam precisando pagar esse valor a mais pelo frigorífico, pelo boi. E no que diz respeito ao cenário de precificação de boi, preços firmes em 2020, mas a gente tem um momento aí de ajuste no curto prazo, nessa virada de ano, que deve ser analisado com atenção. Então, Iberville Neto, da Scott Consultoria, no encontro de analistas que aconteceu na última sexta-feira. Durante a nossa programação, você vai ter mais posicionamentos dos analistas que participaram da Scott. Os principais analistas de mercado estiveram participando e discutindo pecuária aí do Brasil. Eu sigo trazendo valores, vamos saber agora como é que está a recuperação em outra capital. Você viu Cuiabá, Mato Grosso, vamos saber como é que está Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui os preços para Campo Grande, apuração da Scott Consultoria, 4 de novembro, R$ 159,50. No dia 8, subia para R$ 165,50, arroba. Dia 12, R$ 167,50. 18, R$ 177,50, arroba. 209 é o valor que a Scott vem apontando para Campo Grande desde o dia 28.
portanto aí temos também aí uma recuperação ou elevação de preços, aí você vê, né, o pecuarista, e nós aqui entendemos que é uma recuperação, uma parte de uma recuperação de preço depois de tanto tempo de pressão negativa sobre os valores da arroba. Mas aí nós temos uma recuperação, portanto, em 30 dias de 29% para o valor da arroba em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E na manhã desta segunda-feira, a consultoria AG Rural divulgou os números para a semeadura de soja no Brasil. E de acordo com a empresa de consultoria, houve um avanço de 8 pontos percentuais, fazendo com que a semeadura ou plantio atingisse 87% da área de destino à cultura na campanha 2019-2020. Isso representa aí cerca de 5 pontos percentuais de atraso frente ao ano passado, e é isso que nós vamos falar agora. Olha só o que nós temos aqui, a comparação de como é que vem o cultivo nesse momento, até a última quinta-feira, e como que ele estava acontecendo, ou como ele ocorria no último ano. Aqui nós temos a campanha atual 2019-2020 em 87%, enquanto que no ano passado, na mesma data, 93%, na data do dia 28/11. Não é um número ruim, não. Sabe por que ele não é ruim? Esse é um aspecto interessante, porque essa safra aqui, a 18/19, foi aquela que teve a maior aceleração, né? Foi a mais rápida a ser cultivada no Brasil, portanto, está ali 5 pontos percentuais atrasado, não é de todo mal, não está tão longe assim, pensando que o recorde aconteceu no último ano. De acordo com a AG Rural, o maior estado produtor de soja do país já concluiu aí a sua área de cultivo. Chegou aí a 100%, faltam algumas áreas ali que nem chega a ter aquela contabilização. Nós vamos mostrar agora como é que vem outros 2 estados que estão particularmente bastante adiantados, estado do Mato Grosso do Sul e Paraná. Veja só, Paraná e Mato Grosso do Sul também se aproximando de terminar o cultivo da soja. Paraná vem com 98% de sua área de destino cultivada e Mato Grosso do Sul com 97% é o que nós apontamos aqui em relação ao que nós temos para a área de cultivo nos 2 estados, de acordo com a AG Rural, aqui trazendo números para todo o país, comentando também, principalmente Mato Grosso, já concluso, para trabalhos considerados conclusos para este período. A gente segue falando de cultivo de soja, mas agora a gente fala a respeito do que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul especificamente. Você viu números da consultoria AG Rural e nós temos semanalmente também os números que são divulgados pelos órgãos locais. Você vai acompanhar agora como é que está o balanço no Mato Grosso do Sul, de acordo com a AproSoja do estado, e o André Dobacha, que é o presidente da instituição, que conversou com a repórter Rosa Cabral. Historicamente, o plantio da soja em Mato Grosso do Sul, nessa época do ano, já teria se encerrado. E daqui para frente, uma grande preocupação é com a safrinha, que pode chegar mais tarde ao campo. Nesse mesmo período, em 2018, nós já teríamos concluído o plantio da soja e os dados que o nosso projeto SIGA apurou nessa última semana é que a gente está com um pouco mais de 88% da safra semeada a campo. A gente continuou tendo episódios isolados de chuva, o que nos preocupa muito. Então hoje não dá para você falar assim qual a região do Mato Grosso do Sul está mais atrasada, porque está tudo muito atrasado em relação aos últimos 5 anos. Mas a gente ainda continua com a mesma perspectiva de 52 sacos por hectare e com a mesma estimativa de área, em torno de 3.100.000 hectares de soja a serem semeados nessa primeira safra de soja. Nessa safra, houve algum avanço a mais com relação à área plantada? Normalmente a gente avança no Mato Grosso do Sul em torno de 6% de abertura de novas áreas para soja. E esse ano não foi diferente. A gente já consolidou esse aumento, essas áreas realmente já foram abertas, né? A gente tinha um ponto de atenção, se essas áreas de abertura elas iriam ser ocupadas realmente por soja
ou se iriam fazer algum outro tipo de cultura nela, como por exemplo pastagem ou até milho, primeira safra, o que não é nada usual para o estado. Normalmente as aberturas ocorrem com soja e depois de algum tempo entra com o milho segunda safra. O que a gente percebeu a campo é que realmente esse 6% foi aberto e que está sendo semeado com soja na primeira safra, com a perspectiva de voltarem à pastagem na segunda safra para um incremento de matéria orgânica e voltar a semear soja no próximo ano. A safrinha, né, do ano que vem, um fechamento aí realmente de atraso, quanto tempo? Já existe aí um estudo? Sim, o que acontece? Normalmente a segunda safra ela é semeada dentro do mês de fevereiro para minimizar risco. Então o estado tem um zoneamento agroclimático, onde isso é um estudo que fala para o produtor qual é a melhor época de semeadura nas diferentes regiões do Mato Grosso do Sul, nos diferentes híbridos de milho ou até em consórcio desse milho com uma cultura forrageira braquiária. Com o atraso na semeadura da soja, a gente percebe também um atraso na semeadura do milho, né? Porque é uma cultura subsequente à cultura da soja. E isso nos causa uma preocupação muito grande, porque cada vez que o produtor sai desse zoneamento agroclimático, sai dessa recomendação técnica para cultivo da segunda safra, ele fica também descoberto, por exemplo, de um seguro agrícola. Então, além dele estar mais exposto aos intempéries climáticos, ele também acaba tendo que fazer a cultura por conta e risco, porque os seguros agrícolas não cobrem uma semeadura atrasada dessa forma após os primeiros 10 dias do mês de março. Tá aí, soja do Mato Grosso do Sul, como é que vem a situação? O fator climático trouxe algum atraso, né? Mas traz muito mais preocupação em relação ao desenvolvimento da oleaginosa em algumas regiões dos estados e depois o início do cultivo do milho de segunda safra, principalmente em estados em que a temperatura costuma cair muito. Paraná e parte do Mato Grosso do Sul cai bastante a temperatura realmente no inverno e isso pode prejudicar a produção do milho de segunda safra. Sigo falando de soja agora, vamos saber como é que vem. A semana passada foi uma semana diferente para a soja negociada em Chicago mesmo. Era uma semana com feriado bem no meio, né? O feriado de ação de graças. E vamos saber agora como é que vem soja. Agora o mercado vem um pouco mais dentro daquilo que é a lógica, né? Dentro do seu ritmo normal e vai apresentando alguma queda, vai com uma queda pequena, 0,6%, 0,5% de queda para a soja em Chicago. Janeiro a $8,75 o bushel, março $8,89 mais 6, maio $9,04 e julho a $9,18 por bushel. São os negócios que temos hoje com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Fala agora de dólar. Dólar vem de novo num momento conturbado, principalmente por conta das declarações de Donald Trump em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, Trump disse que o país tem mantido sua moeda desvalorizada de maneira artificial. Está conhecendo um pouco de Brasil, bem pouco, né? Sabe pouco de Brasil. O Donald Trump disse que o Brasil mantém a sua moeda desvalorizada de maneira artificial para ficar mais competitivo no cenário internacional, que não é fato, né? Quem está no Brasil sabe disso muito bem. E ameaçou taxar alguns produtos, que eu vou daqui a pouco falar disso com Pulga, mas antes eu mostro como é que está o dólar. Dólar, neste momento, abriu os negócios hoje com alguma alta, mas agora vem queda, 0,44% de recuo para a moeda norte-americana, a R$ 4,22 mais um para o dólar neste momento. E agora sim eu falo com Pulga, vou falar a respeito desse posicionamento do Donald Trump, dizendo que o Brasil desvaloriza a moeda, fez uma acusação grave, desvaloriza a moeda de maneira artificial. Acho que o Trump não entende praticamente nada de Brasil, Walter Pulga Jr., mas o pior é que ele ameaçou taxar, né, produtos brasileiros, ou já deve estar taxando, mas quem responde é Walter Pulga Jr., está aqui conosco. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Essa é uma história realmente que deixa que o Brasil, né, parte da nossa produção, principalmente desse tipo de commodity, metal, ferro, preocupado. Pois é. E isso já repercute em todo o mundo, porque os europeus também reagem negativamente a esse ímpeto tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele disse, através de Twitter, que vai retomar as tarifas de aço e alumínio contra o Brasil e a Argentina e argumentou que esses países têm desvalorizado suas moedas de maneira proposital. Não é bem o que se vê por aqui. No entanto, segundo ele, o Brasil e a Argentina tem presidido uma desvalorização
maciça das suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores. Quer dizer, ele imagina que essa valorização do dólar aqui impulsiona, lógico, as nossas exportações, torna o nosso produto competitivo e que estaríamos fazendo isso de modo, vamos dizer, intencional, né? Para Alejandro Ortiz, da equipe econômica da GAI de Investimentos, né, ainda é cedo para saber qual será o efeito dessa medida anunciada pelo presidente Donald Trump sobre o Brasil ou sobre o câmbio local, né? Como o dólar vai se comportar aqui. Mas, na opinião de Alejandro Ortiz, o movimento desta manhã é mais um ajuste em relação à semana passada, até porque, com o ambiente no exterior e a perspectiva de novo corte da Selic na semana que vem, o real não tem bom motivo à vista para se valorizar, ou seja, o real perde com isso. E a China já reclama sobre esse ímpeto tarifário do presidente dos Estados Unidos e pede que, para fechar essa primeira fase do acordo comercial, os chineses querem que ele elimine essas tarifas sobre produtos chineses. A discussão continua. E vamos lá, já repercute também na Europa. E agora nos Estados Unidos. As bolsas de Nova York operam em queda com um novo ímpeto tarifário de Trump. É destaque agora no último noticiário do jornal Valor Econômico, né? Os principais índices acionários de Nova York vêm em queda, assim como ocorre na Europa. O índice Dow Jones, negociado na Bolsa de Valores de Nova York, operava em queda de 0,5%. O Standard & Poor's 500, outro índice de referência, caía 0,35%. E o índice eletrônico Nasdaq cedia mais de 1%, né? Como ele afirmou que vai retomar as tarifas de aço e alumínio contra a Argentina e o Brasil, alegando que nós fazemos desvalorização de moeda propositadamente, lógico, o mercado reage mal. E o dólar, a R$ 4,22, cai agora 0,44%. 4,21 e 22 mais 10, na máxima chegou a operar acima de R$ 4,24. O dólar vem em queda agora frente ao real, mas o fato é que há uma atuação constante do Banco Central para evitar uma desvalorização maior do real, e isso é evidente aqui no Brasil. O Banco Central tem defendido a nossa moeda, ao contrário do que parece. Bom, é um jogo político, é um jogo comercial, é um jogo no setor econômico que é normal acontecer. Agora, o ímpeto tarifário de Donald Trump já contamina negativamente todo mundo. Quer ver o que acontece aqui? As bolsas caem nos Estados Unidos e aqui a bolsa sobe. Sobe 0,79% a 109.091 pontos. A nossa bolsa retoma a faixa de 109 mil pontos, chegou a operar acima de 109.091 pontos, chegou a 109.263 pontos. Eu tenho aqui um painel onde eu acompanho minuto a minuto o que está ocorrendo. Agora veja, a alta de 0,79% já mostra que continua uma movimentação muito forte no mercado brasileiro, até porque há uma retirada muito grande de recursos do Brasil rumo a outros países, com a queda da taxa Selic e mais, com a sinalização de que nós teremos aí mais uma baixa na próxima reunião do Copom. Ou seja, nós teremos juros abaixo de 5% ao ano. Daqui para frente é a perspectiva do Banco Central. De olho na informação, porque o dólar pode subir de novo, já é esperado, e a Bolsa pode ter alguma recuperação, mas também, mais adiante, algum ajuste. Não há expectativa de que haja uma explosão na nossa Bolsa, pelo menos por hora. É esperar para conferir. Fabiano? Tá certo. Puga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta para trazer um assunto importante aqui a respeito do fator agrário no Brasil. Bom, eu sigo agora, antes de trazermos como é que vem os valores da soja no porto, a nossa equipe aqui do Agricultura BR fez um comparativo que mostra o que aconteceu nos últimos 30 dias em relação ao valor pago da soja no porto de Paranaguá com o dólar brasileiro. Um dos fatores que nós estamos ressaltando, pelo menos há 3 meses e meio, por volta de agosto para setembro, a gente já dizia que não tinha soja, ou tinha muito pouca soja para negociar no Brasil. Entretanto, a gente traz os valores de referência diariamente e aí nós trouxemos esse levantamento que mostra o comparativo de dólar com soja no porto. Nós temos aqui na linha azul escuro o valor da soja em Paranaguá, aí uma apuração da BBM. No azul claro, como é que vem se portando o dólar. Ali vai arredondando o valor, mas tem algumas variáveis que acabam ocorrendo para o dólar. Então, no dia 4 de novembro, o valor da saca de soja era R$ 88,00, enquanto que o valor
o valor do dólar estava em R$ 4,01. No dia 8, R$ 89,50 para a soja em Paranaguá, R$ 4,16 era o valor que nós tínhamos para o Porto. R$ 90 era o valor da soja no dia 12 e nós tínhamos R$ 4,16 também no dia 12. Dia 18, o valor da soja R$ 90,50, R$ 4,20 para os negócios com dólar. No dia 28 de novembro, R$ 90,50 para a soja no Porto de Paranaguá, R$ 4,21 para o dólar. Nós tivemos alguma variação para dólar, também para soja. Você vê aí que vem andando de qualquer maneira, muito aproximados quando se enxerga ali o que ele subiu, como é que foi essa variação para os negócios com soja paga no Porto. E lembrando, né, que não tem soja disponível aí para os negócios, muita dificuldade de encontrar aí os exportadores, as trades, para encontrar soja ainda para a venda. Vou dando sequência agora eu mostro como é que vem o preço da soja agora. Agora temos a apuração da Grãos Corretora, você tem na tela comigo os valores de negociação. Santos hoje vem com valor de referência R$ 89,00 a saca de 60 quilos e trazemos também o valor de negociação em Paranaguá, hoje com uma referência de R$ 90,00 por saca de 60 quilos, também de certa forma um reflexo com os valores de dólar que por enquanto vem caindo. Olha, aproveita que nós vamos para o intervalo comercial e entre em contato conosco, mande sua mensagem pelo Facebook, pelo Twitter ou ainda pelo nosso WhatsApp no 67996562266. No próximo bloco, o assunto por aqui é milho e você tem aí um levantamento exclusivo, um posicionamento do Rabobank em relação ao próximo ano. É o que você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo. A Agricultura BR fala agora sobre milho. Nós vamos trazer uma entrevista que Walter Pulga Júnior fez durante o evento do Rabobank na última quinta-feira. Ele conversou com o Victor Ikeda. O Ikeda, ele é um especialista no mercado de grãos e também de algodão. E ele conversou com Pulga a respeito do milho. Falou a respeito dos números para o milho, que deve chegar mesmo a 100 milhões de toneladas no Brasil de produção, a elevação das exportações e o que ele acredita que vai acontecer no próximo ano. Acompanhe a entrevista. As análises do Rabobank mostram que 2020 será um ano de produção de milho no Brasil praticamente igual à do ano anterior. Portanto, 2019 e 2020 teriam uma produção perto de 100 milhões de toneladas. Mas o consumo interno de milho vai subir e subir muito. Eu tenho aqui ao meu lado Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista do mercado de milho, mercado de grãos do Rabobank. A perspectiva é de que, mesmo com os preços bons para o milho, não vamos produzir mais? Bom, nós estamos estimando com esses níveis de preços bons e que deram possibilidade de produtor travar no mercado futuro, que a gente pode ter uma expansão de quase 1 milhão de hectares na safra de milho. Quando a gente pontua que a gente ainda mantém a produção ao redor de 100 milhões de toneladas, nós estamos considerando o ciclo 18-19 foi um ciclo em que nós tivemos um plantio de milho segunda safra, que hoje já representa 3/4 da nossa oferta, dentro da janela ideal, o clima colaborou. Então, pensando que agora a gente voltou para a normalidade no plantio de soja, e, consequentemente, nós devemos ter um plantio de milho um pouco mais em linha com os últimos 5 anos, a tendência mostra uma produtividade um pouco menor. Ainda é muito cedo para avaliar, porque muita coisa pode acontecer em função do clima. Mas, de toda forma, a gente acredita numa produtividade de milho safrinha um pouco menor, e isso faz com que, mesmo com uma expansão esperada de área de milho, verão, mas safrinha de quase 1 milhão de hectares, os níveis de produção que nós estamos considerando ainda ao redor de 100 milhões de toneladas, tanto para a safra 2019 quanto para 19-20. Agora, em 2019, a nossa exportação é recorde. Há quem ainda acredite que até o final do ano vamos exportar cerca de 40 milhões de toneladas. Mas o consumo interno é que os estudos do Rabobank apontam que vai crescer em 2020. O que vai ocorrer em 2020 que vai consumir quase 70 milhões de toneladas de milho? Exatamente, Walter. Acho que o grande ponto para 2020, que eu diria para o milho, é uma demanda interna bem aquecida. Primeiramente pelo setor de proteína animal, que com toda a questão, seja da peste suína africana e com o volume de exportações que nós estamos atingindo, deve expandir a sua produção das 3 principais proteínas, seja suíno, frango e bovinos, e isso demandaria mais milho. Mas eu colocaria na pauta também a questão do etanol de milho em Mato Grosso. Então, a perspectiva, como a gente tem, é que pode ter um incremento na produção de etanol de milho em Mato Grosso na casa de 1 bilhão de litros de etanol.
E isso seria equivalente a 2,5 milhões de toneladas de milho. Então, além de um setor de proteína animal tradicional consumidor de milho forte para 2020, nós também temos essa nova indústria de etanol de milho que está surgindo e crescendo de uma forma significativa em Mato Grosso. As exportações, no entanto, para 2020 seriam menores do que a deste ano. Por quê? Bom, basicamente hoje, tratando com o cenário exportável que nós temos de demanda de consumo doméstico para 2020 e o que vamos ter de produção, que é os 100 milhões de toneladas que a gente está considerando até o momento, o excedente exportável ficaria ao redor de 30 milhões de toneladas. Então a gente acredita que por esse motivo o volume para o ano que vem é menor do que esses quase 40 que nós devemos atingir nesse ano. Bom, enquanto consumo e produção crescem muito, olhando os preços do milho hoje e olhando a previsão para 2020, nós teremos uma queda no preço do milho? Bom, em relação aos níveis atuais, provavelmente nós temos que considerar que tem momentos de sazonalidade, algum momento em que entra a safrinha principalmente, a oferta dessa safrinha, que deve ser robusta novamente, mas a gente tem que considerar o seguinte, em relação aos próximos de 48, 49 que a gente tem visto agora, nós estamos tratando num preço médio de venda, segundo o indicador Exalc, ao redor de R$ 40 a R$ 42 por saca. Pô, mas é um valor menor que o atual? Sim, porque atualmente nós temos essa pressão de que realmente os estoques estão ficando mais pressionados, a taxa de câmbio está batendo recordes acima de 4,20, tudo isso acaba fazendo com que dê um suporte pontual. Agora, quando a gente analisa o preço médio da safra 18 e 19, a gente vê que ele ficou ao redor de R$ 38 a R$ 39 por saca. Lembrando que quando a gente tinha a previsão de uma safrinha recorde, o preço do indicador chegou a ficar abaixo de 32, R$ 31. Então, obviamente, estamos considerando movimentos sazonais. Então, em relação aos 38, 39 que nós devemos fechar o ciclo 19 em preços médios, o 19,20 a gente está sinalizando 40 a 42. Então, realmente, é um nível de preços mais elevados, apesar de parecer que, analisando o mercado spot atual, que está muito aquecido e com valores elevados, a gente faz um preço médio para o ano que vem mais alto do que o que a gente espera que seja esse ano. Rentabilidade para o produtor de milho se mantém ou os custos sobem no ano que vem? Bom, a gente tem a questão dos custos que realmente eles são mais crescentes. A gente deve ter níveis de preço, como eu já bem pontuei, relativamente melhores do que a gente viu ao longo dos ciclos do 19. Vai depender um pouco da produtividade. Então, como eu disse, 18 e 19, uma safrinha plantada dentro da janela ideal, produtividades, apesar de não serem recordes, mas produtividades acima da média dos últimos anos. Então, ficar de olho no ano que vem, que a gente pode ter preços melhores, mas pode ser que a produtividade não acompanhe os mesmos patamares de preço. Então, realmente, ficar atento às possibilidades de margem, fazer travamento. A gente sempre fala que a comercialização é um ponto importante, pensar nesse contrato futuro. O contrato spot está aquecido, mas o contrato para setembro também tem se mantido em níveis interessantes. Então, se atentar a oportunidades de venda que podem ser interessantes para garantir uma boa margem ou, pelo menos, focar um pouco na margem no momento da comercialização. Bom, você ouviu Victor Ikeda. Victor Ikeda é analista do mercado de grãos do Rabobank. Perspectiva para milho no ano que vem é boa, não é ruim para o produtor. É boa assim, o Victor, de vez em quando a gente fala, mas de qualquer maneira, já há 2 ou 3 semanas nós temos identificado. Quando você faz um preço médio, né, você calcula soma simples e divisão simples pelo número de estados produtores em relação ao valor da saca de milho, o valor médio da saca de milho no Brasil é acima de R$ 40, né? Está em R$ 40,50, R$ 40,70 a saca, é o que tem se mantido no Brasil. O Victor acredita aí num valor médio ainda mais alto. E o governo federal prepara uma medida provisória que visa trazer aí a regularização de cerca de 850 mil propriedades pelo país que não estão devidamente documentadas. Se trataria de uma autodeclaração em relação à propriedade ou à titularidade da propriedade. E é sobre este assunto que eu vou conversar com Walter Pulga Júnior. Essa medida provisória é um pouco polêmica, mas traria fim aí a uma questão que é discutida há bastante tempo. Walter Pulga. De fato, temos um problema fundiário no país. Nós temos aproximadamente, são estimativas, né? 850 mil, quase 900 mil propriedades rurais sem titulação definitiva. Bom, e o novo presidente do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, defende a autodeclaração de terras como estratégia mais ágil para destravar
essa regularização fundiária no país e, lógico, com isso, reduzir a escalada de desmatamento na Amazônia, que ainda ecoa negativamente no governo. Bom, numa entrevista ao jornal Valor Econômico, Fabiano, Melo Filho, que dirige agora o INCRA, admitiu que esse novo modelo autodeclaratório, ou seja, quem está na terra pode autodeclarar a posse dessa terra, será agora legalizado através de medida provisória, né, que está no forno e deve ser publicada ou daqui a alguns dias ou, no máximo, no começo do próximo ano. Agora, ele alertou que, mais do que isso, ele vai eliminar aquela fiscalização no local, a chamada fiscalização in loco, que acontece hoje para comprovar dados fornecidos por quem reivindica esse título, né? E ele aposta, na verdade, no georreferenciamento para evitar fraudes nesse processo. Aliás, ele recusa aceitar as críticas levantadas dentro do próprio Ministério, aliás, dentro do próprio governo, de que a lei que está em gestação, a nova medida provisória, vai enfraquecer o controle sobre a titulação de terras. Ele acredita que, na verdade, através de utilização de dados da Fundação Nacional do Índio, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e também do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, além de dados do Serviço Florestal Brasileiro, ele vai conseguir fiscalizar e evitar fraudes nessa autodeclaração de posse de terra. E ele vai mais adiante, né? Assim como Luiz Antônio Naban Garcia, que é secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, ele defende que seja, vamos dizer, aceita, seja realizada essa autodeclaração, né? Segundo o que está na lei. Segundo ele, se a lei disser que não pode titular uma área superior a 2.500 hectares, né, pode vir o ruralista mais importante do Brasil que ele não vai titular. De outro lado, ele disse que, se necessário, ele vai usar as Forças Armadas, vai chamar uma GLO, que a gente chama, que é uma garantia da lei e da ordem, e usar até as Forças Armadas para fazer cumprir as decisões judiciais, que, aliás, algumas já foram tomadas. Há muita confusão, muitos problemas em relação à questão fundiária. Mas o importante é o seguinte: o governo tem como proposta, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que vai enviar essa medida provisória ao Congresso para agilizar, na intenção do governo, o destravar toda essa questão fundiária. Vai mudar muita coisa no país com essa legislação, caso ela passe pelo Congresso. Difícil é saber se o Congresso vai aceitar essa medida provisória, permitindo a autodeclaração, nos moldes que o governo preparou. Portanto, muita discussão pela frente, mas já vamos dizer assim, já é visto como praticamente certa que essa medida provisória chegue já ao Congresso Nacional, permitindo a autodeclaração na posse de terras. Isso vai, segundo alguns advogados, a princípio destravar, mas de outro lado gerar muitos questionamentos jurídicos. Os advogados que trabalham com posse de terra, de todos os setores, diferentes setores, até da sociedade rural brasileira, admitem que haverá muitos questionamentos na justiça em relação a essas autodeclarações que devem começar, caso a medida provisória seja aprovada de fato, seja implementada de fato. Fabiana, é uma questão muito complicada, muito difícil, é complexa, para falar a verdade, não é simples, mas alguma coisa o governo tenta fazer. Se não é a melhor solução, se vai gerar problemas mais adiante, é uma questão de discutir, estudar, mas que é preciso destravar essa titulação de terras, é preciso mesmo. E isso é um fato. É com você. Tá certo, Puga, obrigado pela participação, informação importante aí os produtores, quem está nessa condição principalmente de olho nessa medida provisória é realmente de interesse para quem vai enfrentando já há anos, né, muito tempo esse tipo de situação e precisa fazer a regularização fundiária. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouco você tem Café em Destaque no Agricultura BR, que volta já. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café. Vamos começar falando a respeito do Arábica, trazendo em destaque os negócios com o produto na Bolsa de Nova York, onde mais se negocia café em todo o mundo. E nós temos alguma alta neste momento, essa alta vai de 0,5% até 1%. É o que você acompanha comigo. Temos a posição de mais curto prazo, dezembro, a $1,19 mais 15 a libra peso. Março, $1,20 mais 5. Posição de maio, $1,22 mais 50 por libra peso. Julho, $1,24 mais 45 por libra peso. São os negócios de referência na Bolsa de Nova York para o Arábica.
Sigo trazendo em destaque informações a respeito do café. Mercado futuro é o que nós vamos falando agora. Vamos saber como é que vem a referência para o Robusta, o Conilon aqui no Brasil. Café Robusta que é negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo agora as posições de curto prazo que vão subindo. Posição de janeiro sobe 0,21% a $1.388 a tonelada. Março, $1.407 por tonelada, alta de 0,21%. Posição de maio vem estável com 0,07% de alteração a $1.422 a tonelada. E julho, $1.440 com alta de 0,13%. O assunto por aqui no Agricultura BR é em relação ao seguro rural. E o Brasil hoje tem, entre o que é produzido, cerca de 60 milhões de hectares em ocupação. É uma área frente ao que nós temos disponível no Brasil, uma área pequena, mas não é isso que está em questão. Mas sim, quanto desses 60 milhões de hectares que estão com seguro. É muito pouco, é uma porcentagem muito pequena. E este foi o assunto de Walter Pulga Júnior nesta entrevista. A fim de encontrar alternativas para aprimorar o seguro rural no Brasil, a Academia Nacional de Seguro e Previdência reuniu em São Paulo professores e especialistas em estatística, reuniu seguradoras, economistas, corretores de seguro e até produtores rurais de diferentes regiões do país. Isso para discutir o que dificulta a contratação do seguro rural. O Brasil tem atividades em cerca de 63 milhões de hectares, mas 58 milhões estão desprotegidos. E isso explica, em parte, um outro problema: o financiamento difícil e caro para as atividades agropecuárias. E entre os debates que nós tivemos aqui na Academia Nacional de Seguro e Previdência está o seguro rural para garantir recursos, garantir crédito para a produção rural. Quem defende isso? Fernando Pimentel, da AgroSecurity. Fernando, você deixou claro hoje aqui na palestra que para atrair financiamento, para atrair investimento, ou seja, crédito, é preciso ter o seguro rural. Por que está dependendo do seguro rural esse crédito para chegar até o produtor? Bom, Pulga, a questão é a seguinte: no mundo inteiro, quem financia produtor rural é banco. E por que o banco financia o produtor nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, etc.? Porque o banco trabalha em cima de uma teoria de crédito que envolve os 5 Cs, que basicamente é caráter, é colateral, é capacidade de produzir capital, são os elementos que normalmente o nosso produtor tem. Ocorre que tem um quinto elemento, o quinto C, que é o elemento externo, quer dizer, aquele evento externo que pode impedir a recuperação desse crédito, que é o que? A seca, é o excesso de chuva, enfim. E esse é a peça que falta aqui no Brasil. Porque enquanto nos Estados Unidos 95% da área tem cobertura de apólice, mesma coisa no Canadá e na Europa, aqui no Brasil não temos nem 10% da cobertura. Então o quinto C da teoria do crédito, que norteia os trabalhos dos financiadores financeiros, dos bancos, ele inexiste. Então isso afasta o banco. De maneira que você olha, o Banco Central, desde a década de 70, criou os compulsórios para obrigar os bancos a financiar a agricultura. No mundo inteiro não existe essa obrigatoriedade. Por quê? O banco voluntariamente vai financiar a agricultura, porque ele tem, no eventual sinistro de safra, ele tem a cobertura de uma apólice. Aqui no Brasil isso não existe, então ele foge da agricultura. Então, hoje, se você for olhar, a agricultura é menos financiada por bancos e mais financiada por cooperativas agrícolas, por distribuidores de insumos, por tradings, enfim, entidades não financeiras. Mais de 50% do crédito que vai para o produtor rural não sai de bancos hoje. Então, o que acontece? A leitura do Banco Central, dos gestores lá em Brasília, é de realmente subvencionar mais o seguro rural, aumentar a utilização do seguro rural para que você possa trazer voluntariamente o financiador do mercado financeiro.
Ocorre que existe, não é só a questão da subvenção que deve ser tratada, também é uma melhor adequação do seguro, então formas de seguro melhor. A nossa estatística não é boa, isso gera uma cobertura ruim, com um prêmio alto, então tudo isso tem que ser tratado de uma maneira sistêmica para poder recriar o seguro rural no país. Seria de extrema importância para o financiamento agrícola no país. Mas desta vez, em São Paulo, produtores também participaram. E os produtores não estão contentes com os produtos que as seguradoras oferecem quando falamos de seguro rural. Entre eles, Zilto Donadello, que esteve aqui debatendo com diretores, com pesquisadores, com economistas. Zilto, o que é o seguro rural hoje para o produtor? Ele é um produto ruim? De certa forma, ruim a gente não pode pôr, Pulga. Ele é um produto obscuro nas cláusulas. O produtor precisa de clareza. O cardápio tem que ser servido às claras. Qual o risco, o valor do risco, quais riscos eu estou contratando. Eu não posso contratar um multirisco. Um exemplo, o Mato Grosso não tem geada. Eu não posso contratar geada para o Mato Grosso. Eu posso contratar um veranico, um excesso de chuva, enfim, vários fatores que atinjam a minha realidade. Então, assim, essa clareza está faltando nas apólices de seguro aí. E, além disso, a venda hoje vem sendo feita, de certa forma, casada. A gente é contra, a gente como instituição é contra a venda casada. O produtor tem que ter a liberdade de contratação. Liberdade de contratação da apólice e dos riscos também. Esse é um problema que preocupa o produtor do Mato Grosso. Ele quer fazer seguro e não tem segurança para fazer esse seguro? O produtor, sim, e de fato ele anseia pelo seguro. Não vou dizer todos, mas boa parte anseia pelo seguro. Aí são determinados fatores. No nosso caso, o maior risco seria o milho safrinha, milho segunda safra. Então, assim, aí nós temos um paradigma aí que é a questão do zoneamento, o ZARC. Então, você tem que cumprir certas regras aí para você ter acesso à subvenção. Então, tudo isso aí é uma questão de você analisar e repensar o seguro agrícola, mas, porém, com cláusulas muito claras, muito cristalinas ao produtor. É comum na sua região o produtor, quando precisa do seguro rural, ele se sentir enganado? Já teve casos, aí há 2 anos atrás, com questão de chuva, excesso de chuva na colheita. O produtor contratar e chegar na hora de fato, executar o seguro, não foi bem aquilo que ele contratou. Aí começa a aparecer as letras miúdas que a lupa precisa aumentar. Então o produtor se sentiu insatisfeito com o seguro. Porém, a gente vê que é uma ferramenta necessária à obtenção de crédito no futuro. Porém, ele precisa de mais clareza ao produtor. Bom, você acaba de ouvir aí, bem direto, né, produtor, Zilto Donadello, que vive o dia a dia lá no campo, lá no norte do Mato Grosso, em relação a seguro rural, posição muito clara. Vice-presidente da ProSoja Norte, né, da região norte, lá do Mato Grosso, trouxe a realidade aqui para quem discute na Academia Nacional de Seguro e Previdência o que ocorre lá no campo. Agradeço a sua entrevista, Zilto. É com vocês em Campo Grande. Você vai conhecer agora uma cooperativa no estado do Paraná que trabalha com pecuaristas que levam seus animais para abate com idade inferior a 24 meses e tem conseguido atingir mercados muito exigentes. A reportagem é de Mauro Andrade. A Cooperativa de Produtores de Bovinos, Copcarnes, que abate 1.300 animais mês, tem apresentado crescimento constante desde sua fundação em 2008. Os técnicos da Copcarnes prestam auxílio na organização da propriedade para que o produtor atenda os critérios estabelecidos pela cooperativa e entregue animais precoces dentro de um cronograma de abate. Aqui no norte do Paraná existe a Copcarnes, uma cooperativa de carnes nobres que possui 33 associados. Produzem somente novilhos precoces, animais abaixo de 24 meses. Eu vou conversar com o Geraldo Morelli, ele é zootecnista e gestor comercial da cooperativa para saber. Geraldo, tivemos um aumento de preço aí na arroba exagerado.
Você sentiu de que forma esse aumento de preço aqui na cooperativa? Bom, realmente hoje o mercado está um pouco desarticulado com relação a preço, porque houve aí algumas razões que levaram a pecuária a chegar num ponto aí que a oferta hoje está menor. Nós temos a questão da exportação que melhorou bastante, né? E isso, os grandes frigoríficos estão priorizando a exportação. E aqui o mercado interno, especialmente pensando aqui a nível de Paraná, nós tivemos também outros eventos acontecendo, que foi primeiro a geada, depois veio um período de seca prolongado. E isso diminuiu a oferta de produto. É o que está garantindo, né, de alguma maneira, essa elevação dos preços. Isso está até um pouco além daquilo que a gente imaginava. A gente imaginava que a arroba hoje fosse chegar aí por volta dos R$200, mas hoje ela já ultrapassou essa casa. Com certeza, talvez a questão do consumo possa acabar diminuindo ou freando um pouco esses aumentos. Mas enquanto a oferta não vir, porque as pastagens ainda não melhoraram, então não vamos ter muito gado para abater agora até o final do ano, esses preços devem continuarem aquecidos, né? Esses preços aquecidos, você acredita então que entra o ano que vem? Com certeza, até porque, como tem uma oferta menor, uma parte dos animais que seriam abatidos lá em janeiro, fevereiro, com certeza vão vir para dar suporte, né, à demanda agora de final de ano, que ela é maior do que nos meses normais, né? E isso vai fazer com que haja uma comercialização antecipada desses animais, muito embora às vezes não tão bem acabados, dentro daquele padrão que normalmente para tentar atender essa demanda que vai acontecer agora no final do ano. Ok, Geraldo, obrigado pelas informações. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. E olha, o Canal do Boi sempre traz para o produtor rural e para investidores fatores de inovação que faz com que os negócios ocorram e levem desenvolvimento e oportunidades para o agronegócio brasileiro. É o caso do Canal do Boi Fazendas, que você vai conhecer agora algumas das propriedades que nós temos trazido aqui na nossa programação. Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses. A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais.
O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17 mil hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Quer saber mais? Acesse www.sba1.com/fazendas. E olha, para encerrar essa edição do Agricultura BR, trago números agora, como que vem soja em Chicago, também um dólar, começando pela soja. Acompanhe comigo que soja vai perdendo, vai recuando agora. Nós temos posição de janeiro a 8 dólares e 74 centes o bushel, março 8,89, maio 9 dólares 4 centes mais 2, julho 9 dólares 17 centes mais 4 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vamos acompanhar agora como é que vem o dólar comercial, moeda norte-americana agora na tela. Nós temos o dólar com 0,5% de queda neste momento, negociada a R$ 4,21 mais 9, a moeda norte-americana. São os números agora parciais, daqui a algumas horas, na terceira edição, às 16 horas, você tem mais informações no Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!